E se eu te falasse que existe um fator oculto que pode estar impedindo ou dificultando o emagrecimento do seu paciente? Se você é médico e atua todos os dias com pacientes que buscam emagrecer, melhorar de saúde, hipertrofiar, o que quer que seja, você pode estar deixando passar esse fator. Eu vou te mostrar qual é esse fator e como fazer para solucioná-lo e entregar mais resultados aos seus pacientes. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Valença, sou médico, pós-graduado em nutrologia pela USP, mentor de centenas de médicos e eu atuo diretamente nesse fator todos os dias no meu consultório e vou te mostrar como você pode também. E eu vou te falar qual é esse fator, mas antes eu quero revisar com você um processo chamado detoxificação hepática. Caso você não lembre, o nosso fígado tem como principal função transformar substâncias nocivas em versões menos nocivas para serem eliminadas na urina ou nas fezes. E o que é que pode acontecer quando você tem um prejuízo dessa função hepática por qualquer que seja o motivo? E já você vai entender o que é que a obesidade tem a ver com isso. Você pode ter sintomas como fadiga, falta de energia, sintomas gastrointestinais também, como distensão, náuseas, alterações de humor e irritabilidade, porque o fígado também vai metabolizar neurotransmissores e quando essa metabolização não acontece de maneira eficiente, você pode ter esses sintomas. E o que é que pode, de fato, causar esse impacto negativo nos processos de detoxificação hepática? Olha aqui, aqui que eu queria chegar. Quando você tem um paciente obeso com resistência insulínica e principalmente se ele tem também uma esteatose hepática, você pode ter uma piora desses processos de detox hepático. Outro fator que pode influenciar nisso também é a própria disfunção mitocondrial por deficiência de fatores essenciais para acontecerem as 3 fases aqui da detoxificação hepática, como você pode ver. Então, se o paciente tem, por exemplo, carência de vitaminas do complexo B, vitaminas lipossolúveis como A, D, E, K, vitamina C também está associada a isso, alguns minerais como selênio, zinco, magnésio, cobre, aminoácidos também estão associados a esse processo de detoxificação hepática e alguns outros fatores também como a Q10, NADH, o ácido folipoico. Se você tem deficiência desses fatores que podem ser produzidos endogenamente, você pode ter pior detoxificação hepática. E o que é que isso quer dizer na prática para você que atua com pacientes de emagrecimento? É que muitas vezes o seu paciente aparece com esses sintomas que eu acabei de falar, fadiga, falta de energia, distensão abdominal, e você não conecta esses sintomas com, por exemplo, uma pior detoxificação hepática associada a uma esteatose e uma obesidade, como eu acabei de falar. Então comece a pensar dessa maneira quando você vê esses pacientes com essas queixas clínicas. E também tem outros fatores, claro, que podem sobrecarregar o fígado e piorar esses processos, como agentes exógenos que o paciente está ingerindo. Então, se você tem um paciente, por exemplo, que ele está numa situação em que ele está numa cidade muito poluída, ou ele está tendo muito contato com pesticidas, com disruptores endócrinos, isso tudo pode influenciar nesses processos de detoxificação hepática. Também um paciente que utiliza a medicação por conta própria há muito tempo, ou até prescrito por outro médico mesmo, como anti-inflamatório, um paracetamol, muitas vezes por conta própria, por cefaleia crônica, e muitas vezes isso está ali fazendo pequenas alterações na ação do citocromo P450, que é o maestro da detoxificação hepática, e causando problemas para esse paciente. O que acontece também é que existe um ciclo vicioso desse aumento de intoxicação e do estresse oxidativo, porque se eu tenho toxinas que não estão sendo eliminadas, eu vou ter essas toxinas circulando no nosso sistema. E se eu tenho essas toxinas circulando, muitas delas sendo lipossolúveis, onde é que elas vão se alojar? Muitas vezes no tecido adiposo. Então você tem um paciente que está com obesidade e aquela gordura ela está cheia de toxina. Muitas vezes você deve ter percebido que quando seu paciente emagrece, ele nem sempre se sente melhor. Às vezes, como muitas dessas toxinas são direcionadas para a corrente sanguínea, esse paciente começa a ter sintomas estranhos quando ele está emagrecendo. E isso é uma coisa até relativamente comum na prática. E o que acontece é que esse tecido gorduroso doente ele vai proporcionar um aumento ainda maior de estresse oxidativo e de inflamação, tornando assim um ciclo vicioso. E aí, como é que você vai clinicamente avaliar isso nos exames laboratoriais? Em primeiro lugar, você vai ver não alterações muito gritantes, você não vai ver uma TGO, uma TGP de 300, 400, você não vai ver um sinal de dano agudo no fígado, mas é muito mais um dano crônico por dificuldade nos processos de eliminação de toxinas. Isso pode se manifestar com aumentos discretos de TGO, pouquinho ali acima do limite de referência, aumentos discretos de gama-GT, aumentos discretos de TGP também, isso pode acontecer e isso pode ser para você um sinal, um indicativo de que esse paciente está com a detoxificação hepática prejudicada. Outro sinal também é a própria resistência insulínica, que vai predispor a pior detoxificação hepática, dislipidemias também, que tem tudo a ver com a obesidade, com a resistência insulínica, com a esteatose hepática, alterações em alguns marcadores inflamatórios também, com certeza, porque isso vai dizer
que aquele ciclo vicioso que eu acabei de explicar está acontecendo. E, por fim, claro, uma ultrassom abdominal que pode já ter um grau de esteatose hepático, até esteatohepatite, mas muitas vezes não chega a esse ponto. Às vezes o paciente só tem naquele exame um aumento lipídico no tecido do fígado. Isso aí pode já predispor uma pior detoxificação hepática. Então esse é um dos fatores que poucos médicos consideram quando estão tratando seu paciente com obesidade. E agora, como é que a gente resolve isso? Como é que as terapias injetáveis podem auxiliar, por exemplo, esse paciente a melhorar os processos de detoxificação hepática? Número 1, você vai melhorar a defesa antioxidante da ação de citocromo P450, que é o maestro da nossa detoxificação endógena, fazendo, por exemplo, a suplementação de substâncias como glutationa, ácido alfa-lipoico, vitaminas antioxidantes como C e vitamina E, por exemplo, coenzima Q10, NAC, o próprio PQQ, que é uma substância que tem um poder antioxidante muito, muito elevado, a própria L-carnitina também. Você pode ter também, como eu falei, né, uma deficiência de alguns nutrientes, e quando você repõe esses nutrientes, você otimiza esses processos de fase 1 e fase 2, principalmente de detoxificação hepática, como vitaminas, minerais e aminoácidos. Se o paciente tem essa deficiência, ele não vai ter processos de detoxificação bem feitos. E outro ponto também é você reduzir a resistência leptínica e insulínica com ativos anti-inflamatórios, principalmente curcumina e resveratrol, a própria coenzima Q10 e o ácido alfa-lipoico, que tem uma ação dupla, tanto antioxidante quanto anti-inflamatório. Então, dica prática para você a partir de agora: comece a observar com mais calma esses processos de detoxificação hepática, esses exames que eu mostrei, porque podem ser indicativos de que o seu paciente que está com obesidade, que está com resistência insulínica, pode estar com piora nesses processos, consequentemente levando aquelas queixas clínicas de fadiga, falta de energia, queixas gastrointestinais e até mesmo alterações de humor que podem estar associadas a esses problemas. Se você gostou do vídeo, clique em se inscrever, dá o like e assista esse outro vídeo aqui que ele vai complementar o conteúdo.